Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Gabigol não pretende continuar no Cruzeiro em 2026, nada contra o clube, pelo contrário, relação com o torcedor, com o dono da SAF, com os demais jogadores é ótima. Mas o Gabigol está muito incomodado com o fato de ser reserva. Só para vocês entenderem, desde junho ele foi reserva em 19 partidas, nem saiu do banco de reservas em 4 jogos e só foi titular 5 vezes. O Gabigol entende que é incompatível essa condição com alguém que ganha 2 milhões e 400 mil reais por mês, o maior salário do elenco cruzeirense. Diante disso, o Gabigol pretende, assim que a temporada acabar, conversar com dirigentes do Cruzeiro para tentar uma rescisão de contrato amigável, para que ele possa buscar um clube onde será titular absoluto. O Gabigol já percebeu que com o técnico Leonardo Jardim, as chances de ser titular são muito pequenas. E aí, para não atrapalhar o Cruzeiro e para que ele possa render mais, o Gabigol pretende buscar outro clube. Quero contar ainda que o Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, adora o Gabigol e não se incomoda com o fato de ser reserva, mesmo tendo de pagar uma conta extremamente alta no fim do mês. Se depender do Pedro Lourenço, o Gabigol vai tentar ser convencido a permanecer, mas a tendência é que ele acabe saindo. Temporada atual de 45 jogos, 13 gols e 4 assistências. Já havia contado para vocês que o Corinthians adoraria ter o Gabigol, mas para que esse negócio avançasse, seria importante que o Memphis Depay fosse embora. E o Memphis já deixou claro que só sai do Corinthians no fim do seu contrato, em junho do ano que vem. Falando em justiça, ou numa tentativa da CBF de talvez aumentar a justiça do Campeonato Brasileiro, a gente tem aí essa discussão de fair play financeiro acontecendo há algum tempo, né? Quando é que o Brasil vai ter fair play financeiro e tudo mais? E a CBF falou, teremos. Inclusive tem matéria lá na Central da Toca, muito completa, com bastante informação lá sobre essa ideia de fair play financeiro da nossa queridíssima CBF, tá? Chau, né? Samir Chau, presidente, apresentou essa ideia aí de fair play financeiro, e aqui a gente tem alguns pontos para observar sobre as mudanças, né, que devem ser implementadas a partir de 2026, seguindo aí até 2029. Vou passar um slidezinho aqui que tem algumas informações, tá? Que está lá na Central da Toca, você pode ver todos esses detalhes aí também. Aí a CBF apresentando o fair play financeiro na sequência. Modelo cria oficialmente fair play financeiro no futebol brasileiro a partir de 2026. E o que é que muda? Ora bolas. São 4 indicadores principais que serão avaliados 3 vezes ao ano, tá? Avaliações aí nos meses de março, junho e novembro, se eu não estou enganado. E aí, essas avaliações são de controle de dívidas em atraso, os clubes não poderão ter pendências com credores relevantes, como clubes, fornecedores e tudo mais, assim como outros atletas, governo ou funcionários. Isso aqui é um negócio interessante, hein? Vamos ver. 2, equilíbrio operacional. Os gastos operacionais devem ser compatíveis com a realidade financeira da instituição. É aquilo que a gente sempre fala, né? Você não pode gastar mais do que o seu clube arrecada, no final das contas. Controle de custos com o elenco, porque os gastos com o elenco principal não podem ultrapassar a capacidade orçamentária do clube. No caso da Série A, seria 70%, tá, do orçamento do clube. No máximo, tem que ser gasto aí com o elenco, né? Em folha salarial, transferências e afins. Diga, Samuca. Ali assusta um pouco o torcedor do Cruzeiro, mas o aporte do dono, ele é permitido, né? Sem limite. Então, ele pode entrar como uma receita da SAF, não pode ser empréstimo, né? Mecenas não pode atuar, mas o Pedro, como dono, ele pode colocar um novo capital na SAF e aí é uma receita nova, né? Então, você tem um percentual em cima daquilo para você... dentro desse aí que você tocou, que é o limite máximo, né, para o investimento no futebol, né? Exatamente, porque o fair play financeiro não falou nada sobre proibição de que donos de clube injetem dinheiro na instituição, tá? Não tem nada sobre isso no que foi apresentado pela CBF.
Aqui nós temos também a questão do descumprimento das regras, hein? Aí tem, num primeiro momento, eu adorei o advertência pública, é muito bom, né? Você vai tomar uma advertência perante aos coleguinhas, tá? Se você descumpriu o fair play financeiro na primeira vez. Depois, multa, aí precisa detalhar melhor, né? Essa questão de multa e tudo mais. Terceiro, retenção de receitas, que é ficar com o dinheiro bloqueado, né? Não receber a integralidade ali. Quarto, que é o transfer ban, que infelizmente o Cruzeirense sabe muito bem o que é, né? É a proibição de registrar novos jogadores, algo que a gente já sofreu. Quinto lugar, dedução de pontos. Outra coisa que nós também, infelizmente, já conhecemos lá em 2020, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos devido a uma dívida de 2016. Sexto lugar, o rebaixamento. Se o clube... Isso aqui vai escalonando, tá, gente? Você não cumpriu, você recebe a advertência. Não cumpriu de novo, multa. E assim vai. E sétimo, que seria o caso mais grave, cassação de licença de participação em competições, que na prática seria meio que desfiliar o clube, não deixar ele disputar as principais competições nacionais e até mesmo regionais. Aí alguns pontos, né? Controle de endividamento de curto prazo, o clube deve manter uma estrutura financeira saudável e sustentável, é aquilo que a gente fala da dívida de curto prazo, que são as dívidas que vencem em até 12 meses, aquela dívida que asfixia melhor o clube. O que o Cruzeiro conseguiu fazer, inclusive, com a RJ foi alongar o perfil da dívida, né? Que aí você vai pagando sem ter a incidência de juros, multas e tudo mais. A fiscalização vai ser realizada por um órgão independente que está sendo criado, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, que é o nome dessa entidade, e a RJ do Cruzeiro. A CBF deixou claro aí que as regras só valerão para clubes que entrarem com pedido de RJ a partir do final de abril de 2026. Ou seja, equipes que aderiram ao mecanismo antes desse prazo, como o caso do Cruzeiro, não estarão sujeitas às punições previstas no novo modelo. Perfeito? Então, isso aqui é uma visão bem, sim, básica, de tópicos mesmo. E eu pergunto para vocês, pode começar nessa aí, Samuca. Gostou? Achou interessante? Viável? Acha que não vai mudar nada no futebol brasileiro? O que vocês viram dessa movimentação da CBF? Ô, Caramujo, claro que tem ali o período de implementação de tudo, né? Mas isso aí sendo bem feito, eu acho que vem para melhorar o futebol brasileiro. Porque tem alguns pontos aí que são básicos, né? Comprar e não pagar, a gente já viveu isso. Mas hoje, principalmente tendo SAF, aí vão pegar e falar que é porque... comentário clubista e tudo. Uma SAF comprar e não pagar e tratar isso com normalidade, véio, eu acho que é uma vergonha absurda para donos que são bilionários. Véio. E não é só aqui em Belo Horizonte que tem, não. Véio. Tem outras SAFs aí também que estão com o mesmo processo. Né? E se fosse o Pedro comprando o jogador e não pagando, devendo salário, pô, isso é o mínimo, né? A pessoa que comprou, ninguém obrigou a comprar, ela comprou para dar um novo rumo para a história e ela tem condição, né? Então, esse é o primeiro ponto, e tomara que isso funcione na prática. Comprou e não pagou, tem que ter punição. Véio. Atrasou salário, ainda mais SAF. Véio. Pô, a SAF não veio para mudar a história? Do Cruzeiro tá aí, mudando a história, pagando todos os seus compromissos, salário, premiação, é tudo em dia, como tem que ser. Se a pessoa não tem condição de honrar os compromissos básicos, ela não tinha que ser dona daquele clube, né? Então, esse é o ponto principal que eu acho que vai melhorar, que esse órgão aí de fiscalização, que ele... eu acho que o principal é ter as coisas objetivas. Tantos dias sem pagar, vem a primeira punição, mais tanto para não ter nada de subjetividade. Vai ser julgado, o que eles acham? Por que o Corinthians comprou tal jogador e não pagou? Porque ele teve aqui um problema de fluxo de caixa. Não tem que ter conversa. Tem que ser igual da FIFA. É o prazo, não pagou, transfer ban, não pagou de novo, ponto. Por que o Cruzeiro perdeu? Eu vejo até muita gente
Ah, só o Cruzeiro perdeu ponto. Gente, o Cruzeiro teve um primeiro prazo, não pagou, tomou um transfer ban, veio outro prazo e o Cruzeiro perdeu. Véio. Avisaram o Cruzeiro, não foi de última hora, não. Ó, estamos julgando aqui, perdeu os pontos. O Cruzeiro tinha prazo para resolver a questão. Naquela época estava aquela bagunça, não conseguiram e por isso perdeu os pontos. Então tem que ser uma coisa objetiva. Para elogiar completamente isso, temos que aguardar aí os próximos anos, mas acho que é uma mudança bem válida. Como o presidente do Cuiabá, ele reclamou aí um monte de vezes, né? Ele vendeu o jogador para um monte, ninguém pagou e ele foi rebaixado e os outros estão aí na Série A normalmente e ainda devendo o clube, né? Então isso aí é um absurdo. Que mude realmente essa história no futebol brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.